É esse mesmo, né, gente? 19 de 2025, da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto 19 de 2025, em turno único, de autoria do governador. Como relator, passo à leitura do parecer. O governador do Estado, por meio da mensagem 177/2024, encaminhou a esta Casa as razões do veto parcial oposto à proposição de lei 26.129, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2024-2027, para o exercício 25. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre as quais a Secretaria de Estado de Governo, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, foram ouvidos para que se chegasse a este posicionamento. Os incisos vetados constantes dos anexos 4 são os listados abaixo com as seguintes justificativas. Inciso 27, cria nova ação, política de apoio e auxílio biopsicossocial aos cuidadores exclusivos de pessoas com deficiência e transtornos de neurodesenvolvimento, no âmbito do Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde, PROMAIS, a partir do cancelamento de valores da ação 1090, implementação da política de desestatização. O dispositivo vetado propunha cancelar recursos da ação de desestatização para alocá-los no Programa Mineiro de Acessibilidade, Inclusão e Saúde. No entanto, a desestatização está alinhada à Constituição e ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, sendo o dever do Estado abdicar da exploração direta de atividades econômicas que possam ser realizadas pela iniciativa privada. Incisos 37 a 50. O veto se fundamenta, na inconstitucionalidade do dispositivo e na sua contrariedade ao interesse público. Incisos 37 a 50, altera atributos da ação 4157, fomenta a inclusão produtiva de mulheres e cria nova ação, enfrentamento à violência política contra as mulheres, no âmbito do Programa Política de Direito das Mulheres a partir do cancelamento de valores da ação 9999, reserva de contingência, respectivamente. Os dispositivos destacados violam a reserva constitucional de competências da administração pública, desrespeitando o princípio da separação de poderes. O STF possui jurisprudência consolidada afirmando que cabe ao Executivo propor políticas públicas, sendo vedada a ingerência normativa do Legislativo em matérias de competência exclusiva da administração. Essa interferência subverte a função da lei e ultrapassa os limites institucionais do Legislativo. Assim, o veto ao dispositivo se justifica por sua inconstitucionalidade. Inciso 45. Cria a nova ação, Piso Mineiro de Proteção Social Especial, no âmbito do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Segundo o governador, não existe normativo no Piso Mineiro de Proteção Social Especial. Além disso, o Estado tem ampliado o cofinanciamento da proteção social especial por meio de ações já implementadas, como o apoio aos centros dias para pessoas com deficiências, PCD, expansão do cofinanciamento para centros de referência especializados de assistência social, CREAS, municipais e regionais, além do financiamento de residências inclusivas e acolhimento institucional. Dessa forma, a ausência do piso mineiro não compromete a política pública, pois o Sistema Único de Assistência Social vem sendo fortalecido para atender a população vulnerável. Inciso 52, altera a finalidade da ação 4414, enfrentamento à violência doméstica e intrafamiliar contra as mulheres. A gestão da assistência social é descentralizada conforme a Lei Federal 8742, de 7/12/93, que define as responsabilidades dos entes federativos. Benefícios eventuais, como os destinados à vulnerabilidade temporária, devem ser executados pelos municípios e não pelo Estado, para evitar a violação do Pacto Federativo e da organização
do Sistema Único de Assistência Social. O veto ao dispositivo se baseia também na inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Inciso 124, altera a finalidade da ação 4129, apoio e fortalecimento da rede de cuidado à pessoa com deficiência. As ações de saúde são descentralizadas conforme os princípios do SUS e do arranjo federativo. A gestão é compartilhada entre estados e municípios por meio das juntas reguladoras da rede de cuidados à pessoa com deficiência, que definem diretrizes operacionais, financeiras e administrativas. A priorização proposta contraria a lógica dessa rede, que deve ser orientada pela identificação de necessidades específicas e pela integração de esforços sem depender exclusivamente da criação de centros de referência. O veto ao dispositivo se justifica por sua contrariedade ao interesse público. Apresentada em breve síntese, passamos a opinar sobre o veto. Com relação ao inciso 27, emenda número 17, consideramos que a atenção a familiares e cuidadores de pessoas com deficiência está prevista na finalidade da ação 4183, fomento à inclusão social, acessibilidade e garantia de direitos para pessoas com deficiência, que integra a estratégia do PROMAIS. Assim, a ausência de ação específica não inviabiliza a efetivação da política pública em questão. Além disso, a ação 1090, implementação da política de desestatização, é compatível com os objetivos estratégicos estabelecidos no PMDI. A vedação genérica a esta política pelo Poder Legislativo fere a reserva constitucional de competências da administração pública, razão pela qual concordamos com os argumentos apresentados pelo governador. No que diz respeito aos incisos 37 e 50, sua aprovação violaria a reserva constitucional de competências da administração pública. Acerca do inciso 45, subemenda número 1 à emenda 134, ressaltamos que o cofinanciamento da proteção social especial já está previsto em ações do PPAG, quais sejam 4025, apoio ao centro dia referência para a pessoa com deficiência, 4429, proteção social especial de média complexidade, e 4430, proteção social especial de alta complexidade. Desse modo, acompanhamos o parecer do chefe do Poder Executivo. Em relação ao inciso 52, emenda 11, observamos que a emenda é incompatível com a organização do Sistema Único de Assistência Social, que estabelece como competência municipal a concessão de benefícios eventuais. Além disso, a concessão de auxílio transitório não se coaduna com o escopo da ação, que é voltada à realização de atendimentos às mulheres que tenham vivido ou estejam em situação de violência doméstica. Desta forma, as razões trazidas pelo chefe do Poder Executivo para justificar o veto possuem fundamento. Por fim, no tocante ao inciso 124, emenda número 10, verificamos que a emenda é incompatível com a estrutura do SUS, conforme os argumentos apresentados pelo governador, com os quais concordamos na lógica da rede de cuidado da pessoa com deficiência. A execução deve ser guiada pela identificação de necessidades específicas, pela integração de esforços de modo programático e com o objetivo de promover soluções mais adequadas à realidade, as quais não necessariamente serão atendidas pela priorização na criação de centros de referência. Dessa forma, entendemos que os argumentos apresentados também pelo governador procedem. Passo à conclusão. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto número 1925, referente à proposição 26.129 de 24, é o parecer. Em discussão, parecer. Para discutir. Para discutir, o deputado Cristiano Silveira. Bom dia, nobres colegas. Bom dia a todas, a todos. Eu não sei se os nobres colegas da comissão estão plenamente conscientes do que é que nós estamos discutindo e do que se trata especificamente esses vetos. Eu achei o parecer até um pouco confuso com respeito ao relator, porque ele foi e voltou várias vezes nas justificativas do veto e de mesmos vetos mais de uma vez ao longo do parecer. Dizer que identifica inconstitucionalidade nas propostas, em especial aquelas que nós apresentamos, eu preciso discordar, né? É evidente que as matérias orçamentárias,
PPAG, a apresentação é de competência do Poder Executivo, mas é evidente que, uma vez que vem para o Legislativo tem todas as prerrogativas de fazer as alterações que entende necessária, sem, evidentemente, entrar na competência de criar despesa para o governo sem apresentar a fonte de custeio. Vou dar um exemplo. Uma das ações que o relator apresenta e justifica o veto é quando a gente suprime rubrica para desestatização, ou seja, privatização, nós estamos falando em algo em torno de 15 milhões de reais, e a gente apresenta a política para poder criar aqui o auxílio psicossocial para cuidadores exclusivos de pessoas com deficiência. Do ponto de vista, vamos falar assim, técnico, né? Está dizendo que a gente não poderia. Eu estou apresentando fonte de custeio. A pergunta que eu faço para o governo é o seguinte: para o governo é mais importante gastar dinheiro para privatizar as empresas públicas ou criar uma política para cuidar dos cuidadores de pessoas com deficiência no Estado? Isso não é uma questão técnica, é uma questão política. Aí o governo vai dizer o seguinte: olha, mas isso aí não é competência do governo, isso aí tem que ser uma ação descentralizada para os municípios realizarem. Eu discordo. É uma competência concorrente. O Estado, é evidente, ele pode ter o município como parceiro nessa construção, e tenho certeza que se o Estado fizesse, por exemplo, um chamamento público aos municípios que tivessem interesse em aderir a um programa de cuidador de pessoas com deficiência, né? Evidente, também estabelecendo os critérios. Nós já temos uma lei, inclusive, que trata sobre isso, né? Que está tramitando, trata sobre isso. Mas essa previsão também já está lá na Lei Estadual de Atendimento à Pessoa, ao Autista, que também já previa ali o apoio aos cuidadores. Mas, enfim, o Estado poderia muito bem dizer o seguinte: olha, vamos construir um programa por adesão, os municípios que quiserem aderir, nós vamos subsidiar ou dar uma contrapartida, o município também dá uma contrapartida, e, de maneira concorrente, os entes federativos vão construir uma política pública. Por que nós apresentamos essa proposta? É porque quem não conhece a vida das famílias que têm pessoas com deficiência, especialmente mulheres, que são cuidadoras, na maioria das vezes exclusiva, realmente não vai entender do que nós estamos falando, que nós estamos propondo. Vai realmente achar que é mais importante ter uma ação, gastar 15 milhões para privatizar o patrimônio do povo de Minas Gerais, do que cuidar de quem cuida. O dado concreto é o seguinte: eu milito na causa do autismo, sou pai atípico, todo mundo sabe, ajudei a construir muitas associações de pais, mães, cuidadores. E cada vez que a gente montava uma nova associação, ia no município, aí reunia as famílias, e 90% mulheres, cada depoimento era um soco no estômago. Diferente de mim, que sou pai e deputado, a maioria dessas famílias são pobres. A realidade é o seguinte: vem um diagnóstico, você tem um filho com deficiência. Os companheiros, a primeira coisa que fazem é o seguinte: eu não vou ter filho com deficiência, vai embora, deixa a mulher sozinha. Dependendo da gravidade daquela deficiência, ela tem que abandonar o emprego. Aí ela vai virar cuidadora exclusiva. Nesse momento, se ela conseguir, ela vai viver de benefício, um LOAS, um BPC. Um dinheiro que não dá para ela se alimentar, não dá para cuidar da parte médica, da parte clínica, da parte assistencial. Esse dinheiro ela vai ter que usar para, às vezes, contratar um terapeuta ocupacional, porque na rede pública não tem. Um fono, porque na rede pública não tem. Um psicólogo, que a rede pública não tem. Mas o dinheiro não dá, então o menino vai ficar sem essa assistência. E a rede pública, muitas vezes, não cria esse tipo de serviço. Essa mulher, então, vai entrar em condição de miserabilidade, em depressão, em estresse, em ansiedade. Nem sempre a família se transforma em rede de apoio. Pessoas invisibilizadas. Aí a pergunta é: quem cuida de quem cuida? Relatos de mulheres cuidadoras, que na maioria das vezes são mulheres cuidadoras, que chegava para mim, era o seguinte: olha, deputado, estou dando conta mais não. Não aguento. Eu não aguento mais. Só que é o seguinte: eu vou partir, mas eu não posso fazer não, porque não tem com quem deixar o meu filho, não tem com quem deixar o meu menino, ou a minha filha. Pergunta que eu faço: o que o Estado de Minas Gerais vai dizer, então, para as famílias de pessoas com deficiências, famílias dos autistas? Estamos chegando agora, dia 2 de abril, Dia Internacional. O Estado dizendo que para ele é mais importante privatizar, vender, entregar o patrimônio, CEMIG, Copasa. Quer dizer, ele pode fazer isso, porque ele não precisa gastar dinheiro com isso, ou gastar 15 milhões de reais com isso. Ele pode pegar um pedacinho desses 15 milhões
um pedacinho pequeno e falou o seguinte, então tá bom, vamos criar a política do cuidar de quem cuida, cuidar das pessoas que são cuidadoras exclusivas de pessoas com deficiência. Espero que os colegas aqui da comissão estejam me ouvindo, porque, como é que eu já afirmei, não apreciei do ponto de vista técnico, óbice constitucional da matéria que a gente apresenta. Do ponto de vista político, aí o óbice é do governo, quando quer dizer que é de competência descentralizada dos municípios, do qual ele não teria responsabilidade nenhuma. Tem tanto programa nesse Estado que é pactuado, que é por adesão, que é programa que cria para os municípios aderirem. Será que não seria possível mais uma política como essa? Quanto isso vai custar? É uma conta, deputado Gustavo, que eu acho que o governo não faz do ponto de vista também financeiro. Vou dar um outro exemplo quando eu falo do ponto de vista financeiro. Tem aqui, porque a gente está discutindo tudo junto, né? O relatório ele apresentou todos. Uma outra ação que nós estamos apresentando. Uma bolsa transitória para a mulher vítima da violência. Eu falando de mulher de novo, né, gente? Eu falei majoritariamente das mulheres, que são mães, cuidadoras, agora eu estou falando das mulheres vítimas da violência. A gente propõe uma bolsa transitória para a mulher vítima da violência. Por quê? Ela, muitas das vezes, é dependente econômica do agressor, que é o companheiro. E aí ela é dependente econômica e tem o filho pequeno, e aí ela não consegue sair do ambiente da agressão, que é o próprio lar, porque ela não tem para onde ir. Novamente, a família não quer receber ela de volta, isso é problema seu, que mandou você casar, que mandou você sair de casa, problema seu, não dá para acolher, não tem também rede de apoio, não tem, às vezes, uma formação, porque não teve oportunidade de se formar, não tem renda, não tem para onde ir. E com filho pequeno é dependente econômico do agressor. E aí como é que a gente faz? Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher? Pera, nós somos Estado. Nós nos metemos, sim, nós temos que dizer que nós queremos interferir nessa situação. Minas Gerais é campeão, gente, de feminicídio. Mais de 160 mulheres morreram no ano passado. Deputado Zé Laviola, tirando as que morreram, 248 mulheres, se não me engano, estavam em condição de ameaça de feminicídio. Vamos imaginar que nós queremos colaborar com essas 248, que não quer dizer que são todas que vão precisar do auxílio transitório, mas imaginemos que todas vão precisar do auxílio transitório. 6 meses, um salário mínimo. Faz a conta. Um salário mínimo, deputado Gil, durante 6 meses para 248 mulheres, não dá 2,5 milhões de reais. Isso é muito pouco. Isso daí não é 10%, às vezes, de coisas que o governo gasta. Eu já falei aqui, ó, a gente olha lá o orçamento, eu pelo menos não, mas o que se votou na Assembleia Orçamento, por exemplo, na questão do buffet do governo, para receber, fazer suas recepções, lá o camarãozinho, o canapé, 7 milhões e tanto. Então, o que é 2,5 milhões para você tirar a mulher do ambiente da agressão, colocar ela em uma nova formação, qualificação profissional, dar prioridade nas agências de mercado de trabalho para romper o ciclo da violência? É também uma decisão política. Mas também é competência, o município que tem que fazer isso. Tudo bem. Quem sabe a gente também não cria um programa que os municípios possam fazer a sua adesão, dar a sua contraparte e a gente construir essa política. Outro exemplo que eu quero trazer aqui. A criação dos centros regionais para atendimento ao autista. O governo fala, não, isso aí a gente já tem um monte de política que transversa sobre isso. Não se trata disso. A política ela tem que ser organizada, porque quando ela fica transversal, cuida de outras coisas, né, ela fica periférica. Se a gente não enxergar as pessoas com autismo e construir uma política que seja clara para essa comunidade, ela vai ficando pormenorizada. Ele tem que correr no CAPS para ter um atendimento aqui, tem que correr no Centro-Dia para ter um atendimento ali, ele tem que ir ali no CERSAM, como é que é o Centro de Referência de Reabilitação, os CRES. Então, aí fica um negócio extremamente desorganizado do ponto da política pública. É outro negócio também, que eu não estou dizendo para o governo que ele tem que ir lá construir um imóvel, um prédio lindo, maravilhoso, seria o ideal, e que nesse prédio tem que ter todos os atendimentos e serviços necessários para o autista. Ele pode, por exemplo, fazer pactuação, ele pode fazer o que a gente chama de parceria pública comunitária, como, por exemplo, com as associações de autistas, que muitas já prestam serviço, ele pode ajudar a financiar essas atividades. Ele pode, por exemplo, também, novamente, pactuar com os municípios, que são cidades polos, para que o município seja uma referência para atendimento regional. Ele pode criar uma política para os consórcios intermunicipais de saúde, para que os consórcios tenham financiamento para criar esse tipo de política. E por que isso é necessário? Porque os estudos, inclusive da Universidade do Rio Grande do Sul, estão dizendo para nós que a cada 30 pessoas usa material diagnóstico do autismo.
E quando a gente vai para o interior, é dramático. Eles não conseguem contratar um neuropediatra, não conseguem contratar um fisioterapeuta, não conseguem contratar um fono, um psicólogo comportamental, TCC. E aí o Estado está dizendo para nós novamente, isso não é problema meu. Esse público vai continuar, do ponto de vista da construção da nossa política, invisibilizados. Então, assim, a questão dos centros de referência, deputado Gustavo, no caso do PPAG, não é a primeira vez que a gente discute o veto dessa matéria, porque da última vez que nós discutimos, apresentei aqui um abaixo-assinado com quase 10 mil assinaturas, e 68 deputados que estavam presentes votaram a favor para que se permanecesse essa ação no PPAG, e lá ficou e não criou nenhum problema para o governo, deputado Gustavo. Estava no último. Nós votamos todos, foi 68-0, todo mundo votou. Todo mundo ficou sensibilizado. Então, eu estou tentando aqui rapidamente, para poder dizer para os colegas, por que é importante a gente manter essas ações, tanto na LOA quanto no PPAG. Porque se a gente tem legislação, como o Plano Estadual de Atendimento Autista, que ele já prevê lá num dos seus artigos o auxílio, ele já prevê nos seus artigos a criação dos centros de atendimento autista que o governador sancionou. Tá, se o governador sancionou a lei, por que não vai estar previsto na lei orçamentária no PPAG? É uma questão de coerência também. Né? Se vamos instituir a política, ela tem que estar prevista. Então, eu espero muito que a gente tenha a oportunidade de ter aqui uma reformulação do parecer para que a gente possa garantir. Eu acho que também na questão que foi apontada aqui do Fundo de Erradicação de Miséria, foi uma questão muito discutida quando nós debatemos a votação do fundo, né, que era a questão da recriação do fundo, e foram questões colocadas, inclusive, pela deputada Bela, que o governo tinha acolhido naquela época. Não é nada estranho do que a gente tinha conversado e pactuado naquele momento. Então, eu queria aqui manifestar dessa forma, para que a gente pudesse votar ou reformular o parecer, o relator poderia retirar o parecer e reconsiderar o parecer, ou votarmos contra o parecer, porque eu entendo que ele não está, do ponto de vista técnico, constitucional, fundamentado para negar o que nós estamos propondo, e do ponto de vista político, muito menos, porque temos questões urgentes, emergentes, graves, seja violência contra a mulher, seja na questão das cuidadoras, da vida dos autistas e por aí vai. Então, acho que seria importante a gente rejeitar o parecer por esses motivos. Agradecendo a participação do deputado Cristiano Silveira na discussão do veto, entendo algumas das suas ponderações, considero as de caráter de mérito pertinentes. Infelizmente, encontramos problemas que não conseguem ser ultrapassadas de questão legal, de inconstitucionalidade, mas disse ontem, informalmente, a Vossa Excelência, e digo de novo aqui, no microfone, que ficará guardado aqui nos autos desta casa, que Vossa Excelência tem toda a legitimidade para tratar destes assuntos, e tem, não só em mim, como no nosso líder de governo, deputado João Magalhães, deputado Gil Pereira, deputado Zé Laviola, parceiros para buscarmos, junto ao governo do Estado, caminhos para que possamos solucionar, ou ao menos amenizar os problemas, as aflições de quem convive com essas questões diariamente. Então, coloco agora, indago se mais alguém quer fazer uso da palavra para discutir o parecer. Encerrando, então, a discussão, em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Registro de votos contrário do deputado Cristiano Silveira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.